Salve, meus amigos! Voltamos e nesse segundo bloco vamos ver as características, as principais características em relação ao crime de lavagem de capitais. Vem comigo aqui. Olha só, meus amigos, vamos falar as características do crime de lavagem. Vamos começar pela objetividade jurídica. Anderson, tem polêmica aqui? Já tem polêmica, tá? Em relação à objetividade jurídica, esse crime de lavagem ou esses crimes de lavagem, eles visam proteger o quê? Meus amigos, eu já vou dizer logo o que prevalece. Para uma grande maioria, não é unânime, tá? Para uma grande maioria, prevalece que a proteção, o bem jurídico ali, a objetividade jurídica que vai ser protegido, protege o sistema econômico financeiro. Eu não sei por que protege o sistema econômico financeiro. Essa é a objetividade jurídica? Meus amigos, para a maioria, sim. Eu não sei por quê. Imagina o seguinte, imagina em um país em que é sabidamente conhecido por todos que o mercado financeiro, o sistema econômico está impregnado de dinheiro ilícito, ou valores, ou bens que têm como origem, por exemplo, crimes como tráfico de drogas, fraudes, corrupção e etc. Me diz uma coisa, meus amigos, com toda a sinceridade, em relação a investidores, empresas, qual é a empresa, qual é o grande investidor internacional que vai colocar o seu dinheiro ali para competir nesse sistema econômico financeiro, nesse sistema financeiro, com dinheiro ilícito? Não há competitividade. A competitividade é injusta, né? Não há segurança jurídica. Por quê? Porque aquele que tem, por exemplo, um posto de gasolina, uma grande rede de comércio, uma grande rede de drogaria, que é, na verdade, uma empresa de fachada e que o que movimenta por trás ali, na verdade, por exemplo, é um dinheiro oriundo do tráfico de drogas, não há como eu, empresário do mesmo ramo, competir, trazendo total instabilidade a esse sistema financeiro. Por isso que é necessário coibir e combater realmente aí os crimes de lavagem de capitais, porque traz um prejuízo enorme aos países. Por quê? Porque investidores e grandes empresas deixam de investir naquele país porque não há segurança, não há nenhuma confiabilidade em relação ao seu sistema econômico. Por isso que países que são conhecidos como corruptos, países em que a corrupção prevalece, eles normalmente são países pobres. E aí, obviamente, os grandes centros, as grandes empresas deixam de investir, os grandes investidores, os grandes comerciantes deixam de investir o seu dinheiro ali, porque não há como competir com um crime. Tudo bem? Então, para muitos, os crimes de lavagem de capitais visam sim, tem como objetividade jurídica, prevalece o sistema econômico financeiro. Para outros, isso não é unânime não, meus amigos, tá? Isso não é pacífico. Para outros, né, uma grande parte da doutrina vai dizer que, na verdade, a objetividade jurídica aqui, que visa proteger, é o mesmo bem do crime antecedente. Mas como assim? Então, se o crime antecedente é tráfico de drogas, os crimes de tráfico de drogas visam a saúde pública. Então, esse seria o crime. Aliás, esse também seria a objetividade jurídica, esse seria o bem jurídico a ser protegido, a saúde pública. Ou seja, dependeria do crime antecedente. Se o crime antecedente fosse de corrupção passiva, por exemplo, então os crimes de corrupção, o crime de corrupção passiva, a exemplo, seria um crime contra a administração pública. Logo, os crimes de lavagem nesse sentido visam proteger a administração pública, seria o Estado. Deu para entender? Então, tem doutrina que entende que a objetividade jurídica depende do crime antecedente. Essa é uma segunda posição. Outros, né, entendem também, grandes estudiosos aí também definem e defendem a ideia de que, na verdade,
os crimes de lavagem de capitais têm como objetividade jurídica aí a administração da justiça, sendo que atingiria ela, por quê? Porque quando você pratica crimes de lavagem, você dificulta encontrar esses bens, direitos e valores originalmente da onde veio esse dinheiro, da onde vêm esses direitos, esses valores, né, e bens, dificultaria através das dissimulações e artifícios fraudulentos, né? Você dificultaria aí o encontro, né, a origem, onde você consegue encontrar de onde realmente atingindo aí a administração da justiça. Essa seria uma outra posição. Não é pacífico isso aqui, eu quero dizer resumidamente, meus amigos, não é pacífico, mas prevalece para a maioria, né? Grandes estudiosos aí, né, defendem essa corrente, como aqui eu posso citar o professor Renato Brasileiro de Lima, para defender que, na verdade, a objetividade jurídica em relação aos diversos crimes de lavagem de capitais tem como objetividade jurídica mesmo a proteção do sistema econômico-financeiro. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Mas isso não é pacífico. Anderson, em relação ao sujeito passivo, aqui é tranquilo. Aqui não há discussão. O sujeito passivo aqui é a sociedade. É a coletividade. Então, Anderson, o sujeito passivo é indeterminado, né? O sujeito passivo é indeterminado. Então, aqui eu estou diante de um crime vago, Anderson, é isso? É isso. É um crime vago. Por quê? Porque o sujeito passivo é indeterminado. Beleza? Anderson, em relação ao sujeito ativo, também não há discussão, não há dúvida. O sujeito ativo é qualquer pessoa. E, portanto, eu estou diante de um crime em relação ao sujeito ativo, um crime comum. Tudo bem? Cuidado com isso. Anderson, eu tenho uma pergunta de prova aqui. Eu já coloquei uma pergunta de prova para os colegas. Anderson, no Brasil, é possível a autolavagem? Cuidado. Para uma grande parte dos países que criminalizam a conduta de lavagem de capitais, no sistema internacional, uma grande parte desses países que fizeram suas leis, não é possível a autolavagem. O agente ou ele responde pelo crime antecedente, ou ele responde pelo crime de lavagem de capitais. Antes, no Brasil foi assim, o legislador optou por isso, a jurisprudência no Brasil vai nesse sentido, tanto de STJ quanto de STF? Não, meus amigos. No Brasil, nós não fomos nessa tese. No Brasil é possível, sim, é possível a autolavagem, tanto para a STF quanto para a STJ. Antes, então, se eu praticar o crime antecedente, tráfico, eu posso praticar o crime de lavagem sem problema nenhum. Eu posso praticar o crime antecedente, no meu exemplo, tráfico de drogas, e também praticar crime de lavagem, respondendo aí pelos dois crimes em concurso material. Mas antes, o crime de lavagem de capitais, eu já vou adiantar o assunto aqui, ele não é um crime acessório, ele não é um crime parasitário, eu vou adiantar, eu ia tocar nesse assunto lá na frente, mas eu vou adiantar. Ele é acessório, realmente. Mas cuidado, não vá achar que essa expressão acessório significa algo menor. Né? Porque ele é acessório, a expressão acessório dá a ideia de que é menor, é algo secundário. Não, meus amigos. É óbvio que o crime de lavagem, a gente vai ver isso com mais devagar daqui a pouco, ele depende da existência do crime antecedente, é bem verdade. Mas é possível eu praticar o crime principal antecedente e também praticar o crime acessório, no caso aqui, o crime de lavagem. E aqui é em concurso material mesmo, ele responde pelos dois crimes. Tranquilo?
E não vai achar que um vai absorver o outro também, porque ele é acessório. Não estou falando que o crime de lavagem é subsidiário. Muito pelo contrário. Ele tem autonomia, sim. Tá? Ele depende da existência do outro. Antecedente, crime antecedente. Contudo, tem autonomia, sim. É um crime autônomo. Tá? Tem essa dependência, mas ele também é autônomo. Tudo bem? Ele é acessório porque precisa da existência do outro. Mas cuidado, a autolavagem no Brasil é possível sim, tá? Posso responder pelos dois crimes, o crime antecedente, mas a lavagem, isso é pacífico, STJ e STF. Cuidado que isso vai cair na tua prova. No Brasil, a autolavagem é possível. Anderson, avançando ainda em relação ao sujeito ativo, esse assunto é interessante, tá? Essa pergunta sobre a autolavagem vai cair no teu concurso. Anderson, e como é que fica a figura do advogado que pratica, por exemplo, o exercício da defesa plena em relação ao seu cliente, que é um lavador de dinheiro? O advogado pratica crime de lavagem por exercer a defesa, ou seja, ele está defendendo um cliente que é conhecido quanto mais um lavador de dinheiro. Inclusive, ele vai receber honorários desses valores, já que ele é conhecido como um lavador de dinheiro, pratica diversos crimes de lavagem. Isso é conhecido no meu exemplo. Como é que fica a responsabilidade do advogado? Ele responderia pelo crime de lavagem, meus amigos? Aí depende. Se esse advogado estiver no exercício, ou seja, no exercício de defesa, exercitando e realizando ali, patrocinando esse cliente ali no tribunal e um juízo de primeiro grau, ou seja, efetivamente realizando a atribuição de advogado, a atividade, né, a nobre atividade de advogado, não há como responsabilizá-lo pelo crime do seu cliente. Tudo bem? Sem problema nenhum. Não há como responsabilizá-lo se ele está apenas exercendo o seu mister. Tudo bem? Agora, se esse advogado está realizando consultoria, né? Está realizando uma consultoria, está funcionando como um escritório que vai trabalhar estratégias de lavagem para esse cliente, aí ele responde pelo crime de lavagem. Porque agora ele não está praticando defesa, não está realizando a nobre arte de defesa de uma pessoa que está respondendo no processo criminal. Não. Na verdade, ele está contribuindo para o crime de lavagem. Ele está na verdade, desenvolvendo técnicas, orientando o seu cliente como dissimular, ocultar, realizar atividades que possam dificultar o encontro de valores, bens ou dinheiro em relação a esses crimes de lavagem. Então, na verdade, ele está contribuindo, ele está participando. Ele é coautor ou participa, dependendo do caso concreto. Então, ele deve responder pelo crime de lavagem nessas circunstâncias. Agora, se ele só está exercitando a defesa, realizando a defesa, ou seja, a nobre atividade de advogado, não há a falar em crime de lavagem de capitais. Cuidado com isso. Anderson, em relação ao objeto material, a gente sabe, lá pelo estudo da parte geral do direito penal, objeto material é a coisa ou a pessoa que recai a conduta do agente. Aqui no nosso exemplo de crime de lavagem, coisa. Objeto material, veja, que é muito maior, tem uma extensão maior do que valores, do que dinheiro. Por isso que lavagem de dinheiro é um nome inapropriado. Porque olha qual é o objeto material. Bens, que pode ser imóvel, que pode ser móveis, bem imóveis e imóveis, ou móveis, direitos, né? E valores. Veja que o objeto material, ele é bem maior que apenas dinheiro. Por isso que no nome não é mais adequado lavagem de dinheiro, e sim lavagem de capitais.
porque o objeto material é maior, é mais extenso. Tudo bem? Bens que pode ser móveis e imóveis, direitos, né? Que tem ali como um direito. Eu posso ter ali uma certidão, um registro de algo que tem um valor econômico, que eu possa trocar por um valor econômico. Tudo bem? E os valores propriamente ditos, que é a espécie, valor em espécie, tá? Como exemplo, o próprio dinheiro. Tudo bem? Então veja que o objeto material é muito mais extenso do que dinheiro propriamente dito. Tranquilo, meus amigos? Vamos já avançar. Anderson, as condutas em relação ao crime de lavagem de dinheiro. Na lei de lavagem, nossa lei de lavagem vai trabalhar de forma geral, né, em regra, vai trabalhar esses verbos aqui, ó. Ocultar e dissimular. Ocultar é esconder. Ocultar é esconder. Tudo bem? E dissimular? Dissimular é ocultar, só que com fraude. Alguma técnica ali por detrás para esconder, aliás, uma técnica por detrás para ocultar, só que com essa técnica, né, fraudulenta, você dificulta ali a identificação, a origem ilícita desses bens, valores ou direitos. Tudo bem, já que o objeto material é bem mais extenso. Cuidado! Dissimular é ocultar, só que é ocultar com fraude. E ocultar, propriamente dito, é esconder, é camuflar. Tudo bem? Cuidado com isso. Antes, me dá um exemplo desse ocultar. Me dá um exemplo desse ocultar. Vou dar um exemplo. Meus amigos, por exemplo, quando é que eu vou ocultar a origem, né, de bens, direitos ou valores? Imagine que eu pego o dinheiro do tráfico, uma quantidade muito grande, e deposito na conta de laranjas. Pode ser parentes, amigos, namoradas, etc. Eu estou ocultando. Veja que eu não estou botando na minha conta. Porque se eu botar na minha conta, eu não estou ocultando nada, está na minha conta. Mas se eu colocar dinheiros em espécie, valores, vamos supor assim, em contas de terceiros, eu estou ocultando, eu estou escondendo. Eu quero dificultar o encontro, o acesso desses valores aqui, que é oriundo no meu exemplo de tráfico. Anderson, como é que eu posso dissimular esses valores? Me dá uma técnica de dissimulação. Vou dar um exemplo, meus amigos. Eu acabei de falar aqui, quando eu dei o exemplo do restaurante. Eu introduzi dinheiro nessa empresa falida do tráfico e trabalho, na verdade, uma fraude na contabilidade, fazendo valores maiores ou menores, superfaturando notas, e de lá eu extraio um valor que agora tem a aparência de ilícito, como se fosse o lucro. Veja que agora, nesse meu exemplo, eu não apenas ocultei, como foi no exemplo de colocar dinheiro na conta de laranjas. Agora usei uma técnica. Qual foi a fraude? Superfaturamento de notas. Não foi apenas uma ocultação. Eu utilizei uma fraude para dificultar ainda mais a origem, né, o local, a forma como esse bem foi introduzido ali. Né? Eu dificultei mais ainda a forma de se encontrar esse valor, esses valores, de se chegar até esses valores, porque eu utilizei aí superfaturamento de notas como fraude, para que lá depois eu possa tirar um lucro, aparentemente lucro, para que eu possa introduzir com a aparência de ilícito. Então, dissimular, meus amigos, lembre, tem a ideia de fraude. É ocultar também, mas com uma técnica mais especial. No caso aí, uma fraude para dificultar o encontro desses valores. Tudo bem? Fechou aqui? Anderson, em relação à voluntariedade, fácil. Em relação à voluntariedade, os crimes de lavagem são praticados a título de dolo. Óbvio, é o dolo. É a vontade de praticar, de ocultar, de simular, né, a origem de bens, direitos ou valores. Tranquilo? Mas antes eu ouvi falar que também tem um elemento subjetivo, prevalece, é o que prevalece. Tá? Prevalece também que é dolo mais o elemento subjetivo
do tipo, o elemento especial do tipo, que seria a vontade de se lavar o dinheiro, bens, valores, direitos, etc. A vontade de se lavar, a vontade de se você camuflar isso e transformá-lo com a aparência de ilícito e introduzir no sistema econômico com essa aparência agora de lícito. Tudo bem? Tranquilo? É a vontade de se lavar mesmo, de passar pelo processo de lavagem e ingressar no sistema com a aparência de lícito. Para uma grande maioria, os crimes de lavagem de capitais vai necessitar, sim, do elemento subjetivo. Inclusive, tem precedente no STJ e no STF. Cuidado com isso. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Vamos avançar. Anderson, já entendi. Você pode estar perguntando aí. Eu já entendi, mas eu quero te fazer uma pergunta. E tu já até escreveu a pergunta que eu quero fazer. E se o agente está na dúvida da origem lícita desse dinheiro, pode-se responder a título de dolo eventual? Como assim? Imagina a seguinte situação, isso vai cair no teu concurso, olha só. Imagina a seguinte situação. Eu sou um doleiro. Eu trabalho no câmbio, vendendo e comprando moedas estrangeiras. Vamos colocar dólar. Trabalho em câmbio. E aí chega alguém lá e fala assim, olha, meu amigo, eu quero comprar, trocar, né, meu dinheiro por dólares. E eu sei que você trabalha com isso. Mas eu quero logo te falar uma coisa. Esse dinheiro que eu tenho aqui, eu tenho R$1 milhão. Não sei como é que tu trabalharia isso. Só que, olha, eu quero te falar que a origem... Não. Não quero saber. Eu não quero saber da origem, eu não quero saber de onde veio. Eu trabalho realmente, eu posso transformar esse dinheiro aí e comprar aí, trazer dólares, ou através de empresas no estrangeiro, através de offshore, ou eu mesmo desenrolo por aqui. Não há problema, mas eu não quero saber da origem desse dinheiro. Então, eu não quero saber nada desse dinheiro. Eu vou fazer só o meu trabalho. Tudo bem? Anderson, nesse exemplo, A e B. A é o traficante que está com a mala cheia de dinheiro. Chega para esse B aqui, que é um agente que trabalha em câmbio, trabalha como doleiro. Eu chego para ele e falo, olha, eu estou com R$1 milhão aqui em espécie, mas só que eu queria trocar em dólares, como é que a gente pode fazer? Eu pego em outro país, eu trabalho em offshore, conhece offshore lá em outro país, que eu posso de repente estar colocando em outro país que seja uma fiscalização menor, ou eu posso pegar aqui em espécie mesmo dólares, ou em uma conta. Como é que a gente trabalharia? Mas eu quero te falar o seguinte, esse dinheiro, A e B fala, não quero saber. Ele deliberadamente não quer saber da origem, ele quer fazer o trabalho dele e receber por isso. Meus amigos, nesse cenário de que B deliberadamente não quer saber da origem desse dinheiro de A, ele poderia responder por lavagem? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, responderia a título de quê? De dolo eventual? Resposta, sim. B, não pode deliberadamente dizer, eu não quero saber disso aí não, eu vou fazer só meu trabalho. Não quero saber da origem, não me comprometo, não quero saber nem como tu conseguiu esse dinheiro, se tu roubou, se é em virtude de tráfico, de roubo, de corrupção, não quero saber a origem desse dinheiro. Eu faço meu trabalho, tu me paga por isso. B não pode fazer isso. B não pode simplesmente fechar os olhos e dizer, não quero saber, faço meu trabalho, me paga por isso, e eu não vou responder por nada. Vai responder por lavagem de capitais a título de dolo eventual. Esse tapar os olhos de forma deliberada tem até um nome, uma teoria, né? É a chamada teoria da cegueira deliberada, né? Não pode deliberadamente fechar os olhos, né? Não pode deliberadamente fechar os olhos. Tranquilo, meus amigos, né? Muito conhecido como a teoria do avestruz, né? A teoria da cegueira deliberada. Vai responder a título de dolo eventual.
atual. Tudo bem? Fechou aqui? Vamos falar especificamente agora, meus amigos, sobre o crime de lavagem. Vamos fazer a leitura dos crimes de lavagem previsto na lei e vamos falar um pouco de como está a forma escrita, né? De forma objetiva, como está descrito esse tipo penal ou esses tipos penais, porque tem figura ali equiparada, mas a gente vai fazer isso no próximo bloco.